Hoje estarei dando continuação na série de mensagem Press Start. E sabemos que para iniciar um jogo, precisamos apertar o Start do controle. E na nossa vida é do mesmo jeito. Para começarmos o ano bem, precisamos dar Start em algumas áreas das nossas vidas. E se você estava aqui semana passada, você viu que o pastor Lucas disse que precisamos dar um Start na nossa vida com Deus. E se você não estava aqui semana passada, pode acessar o nosso canal no YouTube, Juventude Missionária, que vai estar a mensagem gravada da semana retrasada e da semana passada, inclusive a de hoje. O pastor Lucas disse que para darmos um start na nossa vida com Deus, precisamos viver as seguintes verdades. A primeira verdade que ele disse foi: observe o apelo. Cristo todos os dias está nos chamando para viver uma vida no altar dele. Todos os dias ele está nos chamando para viver uma vida no propósito dele, uma vida santa. E nós temos que ter a atitude de dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, eu aceito o seu apelo. Para ter uma vida com Deus, dar um start na vida com Deus, você precisa dizer sim para ele. E a segunda verdade que ele disse foi: descubra sua classe. Você é multidão ou discípulo? O pastor Lucas disse que multidão é aquela pessoa que está longe de Deus, aquela pessoa que não ama Deus, aquela pessoa que não quer aprender de Deus, é aquela pessoa que fala: Deus, fica aí no seu canto, fico no meu. É aquela pessoa que só vai atrás de sinais, só atrás de milagres. E discípulo é aquela pessoa que quer aprender de Deus, que quer ser íntimo de Deus, que quer estar perto de Deus, que quer cada vez mais ser o reflexo dele na vida dele, que fala para Deus: Deus, me ensine mais sobre você, eu quero aprender mais sobre você, Pai, o que eu sei é muito pouco ainda. Isso é ser um discípulo. E a terceira verdade que ele disse foi: eleja a sua aspiração, se esforce para querer Deus, se esforce para amar Deus, se esforce para buscar Deus a cada dia. E a quarta foi: faça-se fã de Cristo. Seja fã de Jesus em tudo, seja uma cópia dele. Quando você é fã de uma marca, você quer comprar a camiseta daquela marca, você quer comprar o tênis daquela marca. Se você é fã de uma pessoa, de um ator, se você vê uma camiseta com a foto dele, você já quer comprar. Algumas pessoas, né? Eu não faço isso. Algumas pessoas usam camiseta com a foto da pessoa. E quando você é fã de Cristo, é a mesma coisa. Você veste a camisa. Quando você é fã de Cristo, você fala: minha vida pertence a Deus, eu sou filho de Deus. Quando você é fã de Cristo, você quer se parecer cada vez mais com Ele, você não consegue ficar longe dele. E a quinta verdade foi: contrarie seu narcisismo, negue suas vontades pecaminosas. Como eu disse aqui já nos avisos, né? Somos pecadores, somos carne. Então, a nossa carne quer o quê? O que é contrário ao Espírito. O que sua carne quer? Quer coisa que é o contrário ao Espírito. Sua carne não queria estar aqui hoje, queria estar em casa, assistindo Netflix ou comendo um monte, né? Então, contrarie seu narcisismo. Viva Cristo. Negue suas vontades pecaminosas. E a sexta verdade que ele disse foi: admita a causa, assuma Jesus. Assuma Cristo como seu Senhor e Salvador. Se as pessoas na nossa faculdade, a maioria não acredita em Cristo, e daí? Você tem que assumir a Cristo e falar: eu acredito, eu vivo Ele. E a última verdade que ele disse foi: não se importe com o resto, siga Jesus independente da situação. Independente da situação. Nossa, Kleber, mas você não entende, minha família não, eu fui o primeiro a me converter. Minha família não se converteu, minha família não entende o fato de eu vir para a igreja. Independente disso, siga Cristo. Nossa, Kleber, mas no trabalho eu passo por pressão, no trabalho ninguém aceita Cristo, ninguém tem Cristo no coração. Independente disso, aceita Cristo, viva Cristo. Kleber, mas o mundo fala que Deus não existe, o mundo prega o evolucionismo, o mundo prega que eu não preciso de um Deus para ser feliz, para me sentir realizado. Independente disso, creia em Deus. Você precisa sim de Deus. Então, para dar um start na vida com Deus, o pastor Lucas disse essas verdades. E hoje, quero falar de outro tema. Eu quero como dar um start no meu desenvolvimento pessoal. Como que eu posso dar um start no meu desenvolvimento pessoal? Se você já jogou algum jogo de sobrevivência, e eu jogava bastante quando era adolescente, hoje eu não jogo porque eu não tenho paciência. Tem que ficar passando fase, eu não gosto. E, aliás, eu era da época que eu comprava um jogo e você ficava na frente da TV, ansioso, com medo, torcendo para não aparecer a tela vermelha no PlayStation 2. Porque se aparecer, significava que o jogo estava corrompido. Só vai entender quem jogou, né? Então, se você já jogou algum jogo de sobrevivência, sabe que quanto mais você vai avançando na história, mais você tem que equipar o seu personagem. Quanto mais você vai avançando na história, você tem que fortalecer mais o seu personagem. E algumas fases serão impossíveis de passar se você não tiver adaptado bem o seu personagem, fortalecido bem o seu avatar. E usando esse exemplo como analogia, podemos dizer que a nossa vida é do mesmo jeito.
Somos seres humanos e precisamos estar constantemente aprendendo coisas novas e vencendo limitações para podermos realizar sonhos, projetos e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E hoje eu irei falar sobre como dar um start no desenvolvimento pessoal. Como que eu posso dar um start no meu desenvolvimento pessoal? E em primeiro lugar, para dar um start no desenvolvimento pessoal, supere suas limitações. Se você quer ver ao máximo tudo que Deus te criou para viver no ano de 2020, vença as suas limitações. Não limite seu potencial. Muitas vezes ficamos tão focados em nossas limitações que passamos a nos autolimitar. E isso sempre resulta em desistência. E preste atenção, a autolimitação é uma limitação imposta a si mesmo. Você que se impôs. É quando focamos mais na nossa limitação do que na nossa força de superá-la. É quando abraçamos nossa limitação e nos conformamos com ela. Ah, tá bom assim, eu nasci assim, fazer o quê? Eu sei que eu nunca vou conseguir realizar aquele projeto, eu sei que eu não vou conseguir ser tal pessoa. E todos nós temos limitações, é verdade. Todos nós temos fraquezas, sim, eu tenho um monte de fraqueza. Todos nós já fracassamos em alguma área da nossa vida. Mas, gente, isso não significa que você precisa permanecer no fracasso. Isso não significa que você precisa continuar limitado. Isso não significa que a limitação pode dizer para você o que você pode fazer ou o que você não pode fazer. Você pode mudar a sua realidade hoje. Você pode dar um start na sua vida hoje. E vencer sua limitação. E perceba que na vida de Moisés, ele também tinha limitação. Quando Deus chama ele, ele se autolimita. Quando Deus chama ele não sabia quem ele era. Quem ele realmente era. E ainda ele não tinha intimidade com Deus e estava buscando aprovações das pessoas. Ele ficou com seus olhos focados em suas limitações. E o problema é que quando focamos em nossas limitações, não vivemos o propósito de Deus. Quando eu foco na minha limitação, eu não vivo o propósito de Deus. Quando olhamos mais para nossas limitações do que para Deus, é como se nós tivéssemos colocado uma venda nos nossos olhos, que impede da gente ver onde nós estamos andando. Quando você coloca sua limitação na frente de Deus, é como se fosse assim, Deus está ali e eu faço assim. Ou coloco uma venda e eu não consigo ver onde eu estou andando. E eu me frustro por isso, porque eu estou me autolimitando. Daí eu começo a pensar, nossa, eu estou me sentindo fraco. E veja que depois de Deus dar todas as orientações a Moisés, sobre como ele deveria mostrar os sinais que era Deus quem de fato estava com ele, no verso 3 ao 9, Moisés conclui o seguinte, lá em Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Essa é a fala de alguém que se autolimita. Ela diz, não consigo, nunca consegui. Nem antes, nem agora, e talvez nunca vou conseguir. Para mim é muito difícil. É que você não é eu, você não tem a mesma dificuldade que eu, senão você ia entender, Kleber. Eu não consigo. Essas são as falas de alguém que nunca vai ver o propósito de Deus na sua vida. E perceba que Moisés foca na sua limitação. Moisés tinha dificuldade em falar. Não se sabe ao certo se a dificuldade dele era talvez uma gaguez, talvez ele era gago, ou talvez ele era tímido demais, ou se apenas tinha muita dificuldade de falar em público. Mas o fato é que Moisés se autolimita diante da missão que Deus está dando a ele. Pode até ser que Moisés realmente tinha uma limitação, tinha alguma dificuldade, mas o problema é que era a falta de fé de Moisés. Ele não olhou para o Deus que era maior que a limitação dele, ele olhou para a limitação dele, que era menor que Deus. E mesmo depois de Deus mostrar o milagre da sarça ardente, não pegando fogo, não sendo consumida pelo fogo, mesmo depois de Deus ter mostrado o cajado dele ser transformado em serpente e voltado ao normal, ele disse para ele mesmo, eu não posso. E eu me lembro quando às vezes você vê uma pessoa que cresceu na vida, que tinha dificuldade, e você fala, nossa, aquela pessoa teve sorte. Não teve sorte, era Deus. Moisés se autolimitou devido às suas dificuldades em sua fala. Mas e nós? E eu, e você? Quais são as autolimitações que temos colocado sobre nossas vidas? Quais são as dificuldades que têm nos paralisado? Quais são as desculpas que temos dado para não seguir adiante no desafio que Deus já nos deu? Qual é? Por isso, supere suas limitações. E diante das limitações de Moisés, veja o que Deus respondeu em Êxodo 4, 11 e 12. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Gente, se é Deus que nos deu boca para falar, ouvidos para ouvir, olhos para ver, será que Ele não é competente o suficiente para nos capacitar a cumprir o propósito dEle sobre nossas vidas? Olha só, olha a continuação. Agora, pois, vá, eu estarei com você,
ensinando-lhe o que dizer. E sabe o que eu concluo com essa frase de Deus a Moisés? É que nós superamos nossas limitações através da presença de Deus. Você só vai superar suas limitações através da presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, você tem tudo. Tudo que você precisa é a presença de Deus. E sabe por quê? Porque se eu não posso, olha só, Deus pode. Se eu sou fraco, Ele é forte. Se eu não sei falar, Ele sabe. Se eu não sei para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, Ele sabe, Ele me orienta. Se eu não sou um nada, se eu me sinto um nada, nossa, eu sou um insignificante, Ele é tudo em mim. Ele se faz tudo em mim. O seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza, me tornando invencível. E é isso que Deus faz por nós e em nós. É isso que Deus pode fazer em você, quando o Espírito Santo dele entra em você, quando o Espírito dele entra em você, quando a presença dele entra em você. Então deixe que a presença dele entre em você, deixe que ela invade seu coração. Por exemplo, eu nunca poderia estar aqui hoje pregando essa mensagem, se fosse pela minha capacidade. Eu me identifico muito com Moisés, porque eu também tenho dificuldade na minha fala, como alguns já perceberam. Talvez vocês tenham percebido, né? Mas eu tenho a língua presa. E até peço perdão se eu falei alguma palavra que vocês não entenderam, ou embolei alguma palavra. Peço perdão ou gaguejei. Mas a questão aqui é que eu não vou me limitar. A questão aqui é que eu não vou permitir que isso me impeça de me desenvolver e ver o melhor de Deus na minha vida. A questão aqui é que eu não vou deixar minha limitação falar: Kleber, você nunca pode estar atrás do púlpito. Kleber, você nunca pode ser pastor. Você não sabe falar, Kleber, você é tímido. Eu nunca vou deixar a limitação falar isso. Porque a presença de Deus é maior em mim. Eu tenho feito fono, tenho me dedicado, tenho vencido complexo e vou continuar até o fim, até o último suspiro da minha vida. E não vou permitir que minha limitação me limite. E se hoje estou aqui é pelo agir milagroso de Deus, que tem me capacitado e me ensinado o que falar. É porque eu tenho desfrutado da presença de Deus a cada dia, se revelando forte em mim, nas minhas fraquezas e limitações, que eu tenho crescido nele. Então, tenho aprendido a manter meus olhos neles e confiado que é dele que vem minha força. Minha força não vem de pessoas, minha força não vem de mim, principalmente de mim não vem. Minha força não vem da fono, minha força vem de Deus. Que é através dele que eu consigo crescer, é através dele que eu consigo vencer minha limitação. E eu creio que um dia eu vou estar pregando sem gaguejar uma sequer palavra. Eu creio que um dia eu vou estar pregando aqui e vou errar uma sequer palavra. Porque Deus está comigo, porque Deus é maior que minha limitação. E por isso, galera, eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a sua fraqueza, qual é o seu fracasso. Mas hoje você tem a oportunidade de dar um start no seu desenvolvimento pessoal, a fim de vencer suas autolimitações, para viver o melhor ano da sua vida. Creia nisso, receba isso. Na força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Não é na sua capacidade, não é na sua força, mas é na força de Deus em você e através de você que age em você. Creia. Pare de dar desculpa, pare de procrastinar o que Deus quer fazer em sua vida. Enfrente hoje a autolimitação e decida colocar nas mãos de Deus hoje. E é Ele quem estará com você até o fim. Até o fim, Ele vai andar do seu lado o tempo todo. E por isso, dê um start no seu desenvolvimento pessoal, eliminando toda a autolimitação em sua vida. Dê um start. E em segundo lugar, para dar um start no seu desenvolvimento pessoal, continue tentando, nunca pare, nunca desista. Se você quer se desenvolver e crescer no ano de 2020, continue tentando sem jamais desistir. Persevere, prossiga, jamais desista. Aquele que desiste nunca chega a lugar nenhum. Desistência é o ato de renunciar a algo voluntariamente. Essa é uma postura que não deve fazer parte da vida do cristão, a não ser que seja para desistir da velha vida sem Jesus. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo tem segundo lugar? Não tem. Com Cristo tem terceiro lugar? Não tem. Com Cristo tem empatado? Não tem. Com Cristo é vencer ou vencer. E eu gosto do que diz Thomas Edison, que depois de tentar 1.200 vezes conseguiu inventar a lâmpada. Ele diz assim: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Sabe qual que é a nossa maior fraqueza? Não é as pessoas te criticar, não é as pessoas zombar de você, não é você conseguir fazer algo, aquilo que você tanto almeja. Sua maior fraqueza é você mesmo, você desistir. Sua maior fraqueza é você desistir. E sabe qual que é a sua maior força? É você tentar. E presta atenção a isso. A desistência é o procedimento mais comum na vida daquele que foca nas suas limitações. E foi isso que estava acontecendo com Moisés. Além da autolimitação, ele estava com uma postura de desistente.
Mesmo após Deus ter dito que estaria com ele e ensinaria tudo o que ele deveria dizer, veja sua resposta a Deus em Êxodo 4:13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Em outras palavras, era como Moisés dissesse: Eu não, Senhor. Envia outro. Eu não dou conta não, estou fora, Deus. Essa oportunidade não é para mim. Deus, eu não acredito no seu potencial. Deus, eu não acredito no seu poder sobre mim. Eu abro mão, não quero nem tentar porque eu sei que eu não vou conseguir, Deus. Você errou o endereço. Será que essas têm sido suas falas diante da vida? Será que você também tem considerado a desistência uma possibilidade para a sua vida? Se Albert Einstein tivesse desistido porque os professores o consideraram retardado mental, ele jamais teria criado a teoria da relatividade e nunca teria ganhado o prêmio Nobel. Se Oprah Winfrey tivesse desistido porque nasceu numa família pobre e teve um filho sozinha durante a adolescência, ela nunca teria se tornado uma apresentadora de TV mais bem paga do mundo. Se o Walt Disney tivesse desistido porque foi despedido de um jornal por falta de criatividade, olha só, ele jamais teria criado o Mickey Mouse e o Walt Disney. Olha o que Deus pode fazer. Se Michael Jordan tivesse desistido do basquete quando foi expulso do seu time escolar por ser ruim demais, ele jamais teria se tornado o maior astro da história do basquete mundial. Se eu tivesse desistido quando escutei críticas, zombarias, risadinhas e palavras de desânimo das pessoas, se eu tivesse dado ouvido à minha limitação, se eu tivesse dado ouvido a todas as pessoas que zoavam quando eu falava alguma coisa errada, ou no colégio também, quando eu gaguejava, quando eu não me apresentava bem, eu nunca estaria aqui hoje. Eu nunca poderia desfrutar da presença de Deus. Eu nunca poderia estar vivendo o propósito dele. Se esses homens e mulheres tivessem desistido, eles não teriam superado suas limitações. Eles não teriam se desenvolvido. Mas é porque eles decidiram dar um start em seu desenvolvimento pessoal. E eles entraram para a história. Talvez um dia vai ser você, alguém falando de você ali. Mas para isso você tem que dar um start no seu desenvolvimento pessoal. Para isso você nunca tem que desistir. Para isso você tem que continuar tentando. E nós desistimos? Se nós desistimos, como vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida? Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele te ama. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele tem grandes planos para a sua vida. E talvez eu estou falando isso e já está vindo à sua mente, os seus sonhos. E seu coração está queimando porque você fala: Deus, é isso que eu quero, é esse sonho que eu quero, é esse sonho que você me chamou, é esse propósito que você me chamou. Mas você se autolimita e desiste. Não desista, continue. Ah, mas o sonho é maior do que eu tenho dificuldade, eu nunca vou conseguir alcançar esse sonho. Nunca pare de tentar, continue até o fim. Moisés foca na sua desistência ao invés de dar um start no seu desenvolvimento. Mas então veja a reação de Deus em Êxodo 4:14. Então o Senhor se irou com Moisés e ele disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Depois de tantas evidências, depois de tanta paciência em responder os questionamentos e obstáculos de Moisés, o Senhor se ira. E então convoca o irmão de Moisés, Arão, para ser o seu porta-voz nessa missão. Resumindo tudo, Moisés arregou. E a oportunidade que era dele passa a ser de Arão. Isso nos revela uma grande verdade que precisamos aprender. Que a oportunidade não se perde, ela muda de dono. Tiago Negro disse isso. Não existe esse negócio de a pessoa perder a oportunidade da vida dela. As oportunidades passam pela nossa vida. E aproveita quem está pronto. Fala para a pessoa do seu lado. Se você não aproveitar essa oportunidade, ela vai mudar de dono. E aí? Ela é sua ou é de outra pessoa? Moisés deu para trás. Mas Arão estava pronto e aceitou o desafio. É verdade que Moisés continuou sendo a voz profética. É verdade que Moisés continuou sendo o líder. Mas agora ele dividia a liderança com Arão. E que mais à frente na história acabou sendo um entrave em certos momentos da jornada. Mas o que eu quero destacar aqui é que quando desistimos, nós deixamos de usufruir coisas lindas que Deus queria fazer através das nossas vidas. Quando desistimos, deixamos de usufruir o propósito de Deus sobre nossas vidas. E assim como Moisés, do que nós temos desistido? Do que você tem desistido? Do que nós já desistimos? Quais são as oportunidades da nossa vida que já mudaram de dono? Qual que é? Não é que temos que ser bons em tudo. Certamente não vamos ser porque somos humanos, somos falhos. Mas precisamos estar disponíveis a Deus em tudo. Precisamos estar disponíveis a Deus em tudo.
Todos os dias você precisa dizer para Deus: Deus, eis-me aqui. Você precisa acordar e falar: Deus, eis-me aqui. Me usa esse dia. Você precisa ir para o trabalho e falar: Deus, eis-me aqui. Me usa no trabalho, Deus. Você precisa ir para a faculdade e falar: Deus, eis-me aqui. Se eu estou aqui, Senhor, é pelo seu poder, Pai. E se não é, me tira daqui. Você precisa falar todos os dias para você mesmo: eu quero ser usado por Deus. E Deus, me usa, eis-me aqui. Deus, eu sou rendido a Ti. Eu sou como uma argila na mão do oleiro. Você precisa me moldar, Pai. E se precisar quebrar, me quebra, para construir um novo. Porque eu nunca vou desistir, Deus. Eu sempre vou buscar você, Deus. Eu sempre vou estar atrás de você, Deus. Eu sempre vou querer você perto de mim. Essa é uma fala de uma pessoa que nunca desiste, que sempre continua, que nunca para no caminho. Por isso, não é porque temos que ser bons o tempo todo. Precisamos ter Cristo na nossa vida. Porque é Ele quem nos capacita. É Ele quem anda ao nosso lado. É só assim que vamos vencer os obstáculos que nos atrapalham de viver o propósito de Deus para nossas vidas. E hoje Deus está nos desafiando a superar nossos limites, sem jamais desistir. Deus hoje está te desafiando a você sair daqui com uma atitude de: eu vou superar meu limite, eu vou superar minhas autolimitações, eu vou superar minhas dificuldades. E por isso, dê um start no seu desenvolvimento pessoal e continue tentando. Nunca pare, nunca pare, nunca pare. Pode estar doendo, mas continua. Se você não conseguiu apresentar o trabalho bem, tente, não desista. Continue. Se você entregou o currículo e não chegou até agora a vaga de emprego, não chegou até agora a entrevista de emprego, continue, não pare. Dê um start na sua vida. Nunca desista. E por fim, em terceiro lugar, para dar um start no desenvolvimento pessoal, resolva suas pendências. Se quisermos superar nossas limitações, continuar tentando sem jamais desistir, se quisermos dar um start no nosso desenvolvimento pessoal, precisamos resolver tudo o que estiver pendente em nossas vidas. Pendência é tudo o que não foi finalizado. Uma questão que não foi resolvida, que atrasa a nossa vida de prosseguir em frente a todo vapor. As pendências nos freiam e atrapalham o agir de Deus rumo ao cumprimento do seu propósito em nós. E além de tudo, Moisés ainda tinha uma pendência com Deus que quase custou muito caro. Depois de querer desistir, depois de Deus trazer Arão para ser o porta-voz dele, e então nos versos 18 e 23, o texto continua relatando que Moisés despede seu sogro Jetro e pega sua mulher e seus filhos e parte para o Egito. No meio do caminho, Deus dá mais algumas orientações a Moisés, dizendo que iria endurecer o coração do faraó e tudo mais. Então veja o que está escrito em Êxodo 4, 24. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Quando você lê isso aqui, você pode pensar: eita pega, mas como assim? O Senhor tentou matar Moisés, procurou matar Moisés? Depois de Deus ter mostrado para ele uma sarça pegando fogo e não sendo consumida pelo fogo, depois de Deus ter mostrado para ele o cajado ser transformado numa serpente, voltado da forma normal, depois de Deus ter mostrado para ele, dito para ele que levaria ele longe, que orientaria ele, que ensinaria o que ele deveria falar, Deus agora quer matar ele. Alguns comentaristas apontam que o Senhor havia procurado matar, na verdade, o filho de Moisés. E agora veja a continuação nos versos 25 e 26. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Esses 3 versículos é difícil de interpretar. Embora Moisés estivesse obedecendo a Deus ao voltar para o Egito, algo estava errado. Deus havia instituído o rito de circuncisão para todos os filhos de Israel. Moisés não havia circuncidado seu filho. E talvez pelo fato de ele ter nascido em Midian, o povo midianita não tinha o costume de circuncidar os recém-nascidos, os meninos recém-nascidos. Contudo, isso era uma desobediência com a aliança que Deus havia feito com o seu povo através de Abraão. A circuncisão era um símbolo do ato de lançar fora tudo que era desagradável a Deus e dedicação total a Ele. Parecia algo pequeno, mas era uma pendência que impediria de Moisés ver o propósito de Deus. Era uma pendência que faria a família dele sofrer. E diante disso, eu preciso perguntar a cada um de nós: será que nós temos alguma pendência com Deus? Quais são as pendências que você tem com Deus? Talvez uma ofensa, um pecado oculto, talvez um vício, um procedimento errado.
Qual é a sua pendência com Deus? Qual é a nossa pendência? Qual é a nossa pendência hoje? Contudo, talvez você precise sair hoje e pedir desculpa para alguém. Talvez você precise sair hoje e confessar algo, confessar algum pecado, se reconciliar com alguém. Podemos estar superando nossas limitações, continuando sem desistir, nos desenvolvendo e crescendo a cada dia mais. Mas se tivermos alguma pendência com Deus, que ainda não foi passada a limpo, nunca vamos conseguir chegar a lugar algum e ter sucesso verdadeiro. Eu posso parar de me autolimitar, vencer minhas limitações. Eu posso continuar sem nunca desistir, sempre continuar. Eu posso estar me desenvolvendo pessoalmente, mas se eu tiver alguma pendência, eu nunca vou conseguir conquistar algo verdadeiro, nunca vou conseguir conquistar o sucesso verdadeiro. É por isso que precisamos resolver nossas pendências com Deus e com as pessoas. Vamos ler essa frase? Precisamos resolver nossas pendências com Deus e com as pessoas. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ela fala primeiro, você precisa confessar o pecado, e aí sim eu vou te perdoar. Você precisa primeiro confessar sua pendência, encarar sua pendência de frente. Você precisa resolver sua pendência primeiro. E aí sim você vai poder desfrutar da maravilha que Deus tem para a sua vida. Aí sim você vai poder desfrutar dos propósitos de Deus que tem para a sua vida. Os sonhos de Deus sobre a sua vida. E talvez no final do culto você precisa pedir perdão para alguém. Quem que você precisa pedir perdão? Ou confessar algo? Então deixe para amanhã. Escolha resolver sua pendência hoje. Pare de procrastinar. E diante disso eu me lembro de um fato que aconteceu comigo, um acontecimento. Eu estava trabalhando, tinha entrado uma moça nova. E ela estava no mesmo cargo que eu. E um dia ela deixou de fazer a tarefa dela, do trabalho. E ela foi embora. E eu tive que ficar alguns minutos a mais fazendo. E aquilo me deixou muito irado, deixou muito bravo. Porque eu queria ir para casa, estava cansado. E no caminho para casa eu mandei um áudio para ela. Fui de uma forma grosseira, fui de uma forma mal educado. Uma coisa que eu não deveria ter feito. E briguei com ela. Falei, nossa, não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquela tarefa. Fiquei até agora fazendo lá. E, enfim, eu cheguei em casa e aquilo começou a correr meu coração. Meu coração começou a ficar apertado. Porque eu sabia que eu tinha feito era errado. Eu não deveria ter agido daquela forma com ela. E no outro dia de manhã, eu cheguei no trabalho e eu não queria olhar na cara dela, porque eu estava constrangido. Eu estava com vergonha, eu não queria ter que olhar na cara dela, porque eu sei que eu estava errado. E eu tive que tomar uma atitude de ir lá e pedir perdão para ela, me humilhar, falar, eu errei, eu estava errado, me perdoa. Ou colocar embaixo do tapete. Eu estava errado porque, além dela ser mais velha que eu, e devo respeito a ela por isso, ela também não tinha nenhuma obrigação comigo, ela não tinha que responder nada a mim, porque eu era o patrão dela. Eu tive que tomar uma atitude. Eu fui lá e pedi perdão. Fui lá e falei, eu errei, peço desculpa. Qual é a pendência que você precisa resolver hoje? Muitos de nós temos pendências em nossa vida que aos nossos olhos parecem coisas pequenas, sem valor. Coisas que passaram despercebidas aos olhos de Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E só vamos conseguir dar um start no nosso desenvolvimento pessoal se resolvermos nossas pendências. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Não adianta procrastinar e deixar para depois. Resolva com Deus o que precisa ser resolvido hoje. Escolha hoje resolver, tome uma atitude. Faça isso em oração. Faça aquilo que Deus já te disse que você precisa fazer. Mas que você tem enrolado, procrastinado, talvez até com medo. Encare hoje, encare sua pendência. O ano de 2020 está agindo nos nossos olhos. Temos 11 meses e meio pela frente. Muita coisa para viver e conquistar. E não adianta nós criarmos uma listinha de coisas para conquistarmos, metas, sem nos desenvolver. E é por isso que para darmos um start no nosso desenvolvimento pessoal, precisamos superar nossas limitações, como falamos hoje. Supere suas limitações, coloque suas limitações diante de Deus, porque Deus é maior que sua limitação. E para darmos um start no nosso desenvolvimento, precisamos continuar tentando e nunca desistir. Nunca podemos parar no meio do caminho. E por último, vemos que precisamos resolver nossas pendências. Resolva sua pendência, não deixe para amanhã, resolva hoje, escolha hoje resolver sua pendência. Não vai dormir sem resolver sua pendência, não vai dormir sem deixar aquilo sem ser resolvido. E não perca essa oportunidade. Não desperdice seus melhores anos. Não desperdice, dê um start no seu desenvolvimento pessoal. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço, Pai. Senhor, coloque no nosso coração, Senhor, que precisamos dar um start no nosso desenvolvimento pessoal, Pai.
Senhor, nos ajude, Senhor, a dar o passo para frente, Pai, a fazer algo, Senhor, a tomar uma atitude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Não nos deixe, Senhor, a gente nos autolimitar, Pai. Não deixe a gente colocar a limitação na nossa frente, Pai, na frente dos seus propósitos sobre nossas vidas, Pai. Não deixe a gente, Senhor, para desistir, Pai. Não deixe a gente, qualquer coisa, a gente desistir, Pai. Qualquer pessoa que falar mal, Senhor, criticar, Senhor, que não abale a gente, Pai. Porque você é maior que aquilo, Pai. Não deixe também, Senhor, a gente sair daqui sem resolver uma pendência, Pai. Que a gente tome uma vergonha na cara, Pai, e resolva hoje a pendência, Deus. Amém. Missionária Central de Maringá.